Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo, dentre elas uma entrevista agora há pouco do Marcos Braz, para o jornalista Vene Casagrande, com muitas informações para vocês, dentre elas questão de renovação de contrato, também sobre saída de jogador, quem sabe chegada de jogador também, fala sobre o Oscar, enfim, tem muitos assuntos a debatermos aqui no canal Deco SRN, então você que está chegando agora, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos esse vídeo, também colocar o sininho de notificação para que você possa receber todos os vídeos Deco SRN em primeiríssima mão. E para a galera que está chegando pela primeira vez aqui, conhecendo o nosso trabalho, seja muito bem-vindo e faça a sua inscrição, porque quando chegarmos a 300 mil inscritos estaremos sorteando um manto sagrado, tá? E esse manto iremos, trazer diretamente da Nação Rubro-Negra Downtown, que é parceiro do canal Deco SRN, e você tem o melhor atendimento lá, no Shopping Downtown, com o Fábio, com o Eric, enfim, com a galera de lá. E só você falar lá que você é inscrito do canal Deco SRN, você vai ter uma boa surpresa. Então, cheguem lá rapidamente, tá? E procurem o Fábio. Lembrar vocês também da nossa parceria com a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Já fiz aí a minha aposta amanhã no Arsenal, em cima do Leicester, e domingo tem Mengão contra o Atlético Paranaense. Já vou aí fazer a minha fezinha no Mengão, o Mengão que virá aí com um time alternativo e vocês saberão qual será esse time daqui a pouquinho. Então, o link da Bet Nacional, que é a melhor cotação do mercado, você faz via Pix, o pagamento, e o recebimento também é via Pix, o mais rápido do mercado. Cara, é muito bom a Bet Nacional e todos vêm elogiando bastante. Então, você que ainda não testou, não sabe o que está perdendo, tá bom? Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Vamos lá, gente, vamos falar aqui sobre algumas questões, primeiramente sobre a questão dos ingressos para o jogo Flamengo e Palmeiras. Hoje estava vendo um zoom, que o Palmeiras poderia não liberar ingressos para a torcida do Flamengo, e isso não acontecerá, tá? Teremos ingressos sim lá para o jogo com o Palmeiras em São Paulo. Então, tudo certinho, vamos que vamos, Quando eles chegarem aqui no Rio de Janeiro, também terão a sua parte, da maneira honesta de ser. Porque é o que eu pergunto a vocês, com São Paulo, com Santos, com Corinthians, tudo na maior paz, a essa troca. Por que com o Palmeiras seria diferente? Tudo bem que são times que vêm disputando tudo ano a ano, mas, cara, vamos fazer um negócio mais bonito, Essa coisa de ter torcida única, eu acho horrível, mas ainda bem que houve o bom senso e o Palmeiras liberará ingressos para a torcida do Flamengo. Então vamos lá, vamos falar aqui de alguns trechos do que o Marcos Braz falou agora há pouco, ele falando sobre o Pedro, Ele diz que ele acha o Pedro jogador do Flamengo com mais chances de ir para a Copa do Mundo, tá? Isso aí é uma opinião pessoal do Marcos Braz. Ele também foi perguntado sobre a camisa 10, logo depois da saída do Diego Ribas, com quem ficará. Ele disse assim, que no momento certo ele vai dar, no caso o Flamengo dará para a pessoa certa, tá? Fiz mistério sobre essa questão, até mesmo porque o Diego Ribas se mantém no Flamengo até o final do ano de 2022. Sobre o Arrascaeta, ele disse que, sem dúvida nenhuma, é o maior estrangeiro da história do clube, tá? Para mim também, corroboro com a opinião do Marcos Braz, tá? Sobre a questão do Maracanã, tá? O Marcos Braz disse que já foi o maior defensor do Flamengo ter a qualquer custo o Maracanã, só que ele acha agora que não pode ter a paixão a qualquer custo, tem que ser mais racional. Então, por essas palavras aí do Marcos Braz, do que a gente escutou ontem do Rodrigo Duche Abrantes, o estádio próprio é uma realidade e não é uma coisa mentirosa, Podemos dizer assim, que muitos achavam que iria cair no esquecimento
e pelo jeito não, tá? Ele fala aqui também sobre renovação de contrato do Ayrton Lucas, ou seja, o Flamengo teria que comprar o passe do Ayrton Lucas. Ele disse assim: caso o Flamengo queira continuar com o jogador, temos tudo estabelecido com ele para o contrato subsequente. Veremos com calma para tomar a melhor decisão, tá? Ele foi perguntado também sobre a questão de rescindir o contrato com Rodrigo Caio. E aí ele diz assim: é uma barbaridade, é uma mentira. Essa hipótese do Flamengo rescindir o contrato de jogador, a gente acredita muito no potencial dele, esperamos ter o jogador de volta em breve, tá? Ele dizendo também sobre a questão do Oscar. Ele diz assim: acho que a grata surpresa dessa janela de transferência seria o Oscar, tá? E sobre a situação, ele diz que vão tentar até o último segundo, que o Oscar quer jogar no Flamengo e que o Flamengo quer o Oscar, tá? Ele diz ainda que os chineses estão sendo muito duros sobre aceitar que ele jogue em qualquer time do Brasil. A única coisa que eles foram cordiais foi deixar ele ficar por aqui há alguns meses, tá? O Flamengo já disse que não vai permitir que o Oscar treine no Flamengo sem ter contrato. Eu acho que está corretíssimo, né? E o Marcos Braz, perguntado se está otimista ou não, ele diz assim: eu sou otimista em relação a contratações. Estou muito tranquilo sobre essa situação, até pela janela de transferências que nós fizemos, tá? Sobre a questão do Michael, ele também foi perguntado se incomoda a tentativa do Corinthians em contratar o Michael. Ele diz assim, que não acredita que isso possa acontecer, até pelo pouco tempo de janela. Se tivesse alguma coisa, eu seria ouvido antes. Ou seja, ele com o Michael fizeram um acordo que caso o Michael recebesse alguma proposta, tivesse aí próximo para fechar alguma situação, a prioridade seria do Flamengo. E pelas palavras do Marcos Braz, isso não aconteceu, tá? Sobre a questão de ter buscado o Arturo Vidal no Boca Juniors. Ele falou assim, que o Arturo estava muito bem encaminhado com o Boca Juniors, só que se a torcida do Boca quiser ver ele, vai ter que ver com a torcida, com a camisa do Flamengo, com o manto sagrado. Ele fala também sobre a questão da tentativa de contratação do volante Wallace. Diz assim: o principal empecilho dessa contratação foi o valor que a Udinese pediu. Chegou um momento que a gente não podia esperar e abrimos outra negociação, que foi com o Pulgar, tá? Perguntado também sobre a questão do Vitinho, tá? Ele diz que se há negociação do Vitinho com o Panathinaikos. O Flamengo não dificultou nada a negociação. O que aconteceu foi um problema do clube grego com o jogador, tá? Por isso que a negociação não saiu. E ele diz ainda assim: não teve nenhuma inserção da diretoria sobre alguma renovação. A grande verdade é que provavelmente Vitinho irá buscar outros ares depois do final do contrato. Sobre renovação de contrato com João Gomes e Lázaro, ele diz assim: a gente vem conversando sobre isso e na hora certa vamos falar sobre. Estamos muito tranquilos. Temos mais 3 anos de contrato com esses jogadores. Então, estão segurando bastante nos contratos vigentes com João Gomes e Lázaro, tá? Sobre o Diego Alves, ele também falou, tá? A gente muito provavelmente não irá renovar o contrato. Eu acho que neste caso, nessa situação, existe um pouquinho de diferença para outros citados, né? Felipe Luiz e Davi Luiz, né? E ele diz assim, né? Na hora certa, sobre a questão da renovação dos dois, o Flamengo entender que tem que começar a conversar sobre o assunto, vamos conversar. São jogadores experientes, conseguem esperar até a hora certa para isso, tá? Sobre a questão também do Dorival Júnior, foi perguntado sobre a questão se vai haver uma renovação de contrato ou não. Ninguém casa pensando em separar, assim como a gente não contrata um técnico pensando em não continuar com ele. Ou seja, há o interesse sim do Flamengo em renovar o contrato com Dorival Júnior. O que eu senti de falta aí em perguntas, né, da questão
da questão do Rossi, né? Do Rossi, goleiro Rossi. Não soube. Teve uma outra situação que eu não comentei aqui, que foi a questão também do Brian Rodrigues, tá? Questão do Brian Rodrigues, o Flamengo alinhavou tudo com o empresário do jogador, acertou tudo com ele, só que quando chegaram para conversar com o Los Angeles FC, eles querem apenas a venda do atleta e não um empréstimo, tá? O Flamengo chegou tentando o empréstimo com a obrigação de compra chegando, né, em certos números, né, jogos feitos pelo atleta, uma minutagem certa, e por isso que o negócio não andou, né? Vamos ver, cara, eu acredito agora que dificilmente, pode ser que ele venha com alguma carta na manga, o Flamengo apresentará mais alguma contratação, né? Uma outra situação aqui, muita gente perguntando sobre o que o Fabinho faz no clube, né? Ele é gerente de futebol do clube, ele detalha a sua função. Ele diz assim: eu tenho aqui no CT, tirando os atletas, 70 funcionários aqui dentro entre comissão técnica e apoio para que esse prédio funcione. Tenho dia a dia para isso, o treino começa, né? Para que o treino aconteça, tá? O campo esteja em boas condições e os horários sejam cumpridos. Então tenho todo esse gerenciamento. Essa parte um pouco mais administrativa é onde eu entro, tá? Juan é na parte técnica, eu bem mais na função administrativa. Então tá aí para quem gostaria de saber, né, da questão do Fabinho, né, da função do Fabinho e até do Juan, tá? Então falamos também do Brian Rodrigues. Sobre a questão do Wallace, né? O Flamengo deverá tentá-lo apenas agora na próxima janela, tá? Então, só para vocês estarem ligados nisso. Vamos falar agora também sobre que a Procuradoria do STJD denunciou o Davi Luiz pela expulsão no jogo contra o Atlético, né? O zagueiro poderá pegar de 1 a 6 jogos, né? Devido àquele xingamento ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira, tá? E o julgamento será na quarta-feira, no dia 17, tá? 17 de agosto, ok? Vamos falar aqui agora também, né? Falamos bastante, né, de vários assuntos, mas tem alguns aqui para debatermos que são importantes, né? Sobre a questão do Vélez, né, na Libertadores, o adversário do Flamengo. O Vélez foi punido na Argentina por confusão contra o Tajeres. Conmebol também julgará episódio, tá? Por conta da briga com torcedores e familiares de jogadores do Tajeres, na Libertadores o Vélez já foi punido pela AFA, né, a Associação de Futebol da Argentina, e terá que jogar sem torcida contra o Ginásia no domingo, dia 14. Ainda falta o julgamento da Conmebol, que pode punir o Vélez contra o Flamengo, né? Muita gente perguntando, né, sobre a questão do jogo, se eu já comprei, se isso. Tem que esperar para ver se realmente o jogo terá público ou não, né? A AFA puniu o Vélez para o jogo contra o Ginásia com fechamento dos portões no estádio José Amalfitani, né? Isso porque torcedores do time mandante reconheceram fãs visitantes no jogo entre o futuro adversário do Flamengo contra o Tajeres na partida de ida das quartas de final da Libertadores em 3 de agosto. Familiares de jogadores do Tajeres estavam presentes na confusão, né, e também foram agredidos. Dessa forma, o Vélez terá seus próximos jogos sem um público até que a medida em que seja adaptados a diferentes questões que tornem as reuniões seguras, como informou o órgão responsável pela segurança esportiva na Argentina, tá? Então, acho que eles estão corretíssimos, né? A Conmebol também, além da AFA, irá julgar o ocorrido para decidir se o Vélez será punido ou não, sendo assim a grande possibilidade do Flamengo fazer o jogo de ida em Buenos Aires sem presença de público, que eu acho que seria o natural, né? Se a AFA puniu dessa maneira, acho que a Conmebol deveria seguir a mesma situação, né, meus amigos? Então, nós vemos por aí, tá? Falar também aqui sobre a questão do estádio próprio do Flamengo, tá? Que é um assunto que interessa a todos, né? O Rodrigo Dutti Abranches
estava falando ontem, né, no Charla Podcast, que estimam a construção do estádio do Flamengo em 5 anos. Tá? Afirmou que existe todo o planejamento para tirar a ideia do papel, mas ele alertou que a construção do estádio é um processo demorado, né? Enfim, então, gente, a gente tem que aguardar. O que importa, na nossa opinião, é que o Flamengo tenha a sua casa própria, né? Poderá jogar eventualmente no Maracanã e durante a construção, né? Jogar no Maracanã, tem essa ideia também agora no Carioca, jogar jogos na região norte, região nordeste. Eu acho que é muito bacana isso, né? É muito bacana para você trazer mais sócios torcedores. O torcedor que tem dificuldade de vir ao Rio de Janeiro devido ao alto valor, ter essa oportunidade de assistir o Flamengo na sua cidade. Eu sou muito favorável a isso, muito bacana, principalmente no Carioca, tá? Principalmente no Carioca. Acho que é a oportunidade do Flamengo fazer essas visitas lá em várias cidades, né? Estou falando de São Luís do Maranhão, Belém do Pará e agora Manaus, quem sabe daqui a pouco Maceió, Aracaju, dentre outras cidades aí, tá? Sobre o jogo de de domingo, as informações são de que o Thiago Maia deverá começar o jogo no lugar do Vidal, né? E o Fabrício Bruno continuará como titular, apesar de que ele deverá ser o titular quarta-feira, porque o Davi Luiz está fora devido à expulsão no jogo de quarta-feira, né? Quarta-feira retrasada. Então, na minha visão, eu acho que o Davi Luiz deveria começar no lugar do Fabrício Bruno. Assim que eu, Deco SRN, penso, né? Poupar o Fabrício Bruno, né? Jogo pesado, jogo onde o Atlético Paranaense com o nosso time, né? Eles pegarem pesado e tal. A gente sabe como é que é o Filipão. Enfim, cara, a gente tem, além do Léo Pereira, o Davi Luiz e os 2 zagueiros, né? Que deverão formar a dupla. Eu pouparia, sinceramente, o Fabrício Bruno e botaria o Davi Luiz, porque não vai jogar quarta-feira. Mas, enfim, vamos ver se algo vai mudar aí durante esses dias. E o Dorival acaba poupando o Fabrício Bruno, assim como poupará o Vidal. E aí o provável time do Flamengo, deveremos ter o Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Diego, Vitor Hugo, Marinho, o Lázaro e também o Everton Cebolinha. Beleza? Então é isso aí, meus amigos rubro-negros. Galera aí que ainda não fez a sua inscrição, faça agora, a hora é essa. Deixar o like, né? Compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação para você receber todas as notificações de chegada de vídeos nossos, lives, etc, pré-jogos e pós-jogos. Tá bom, gente? Então, até amanhã, se Deus quiser, com novas informações. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Abraço.